Nós já vimos em vídeos, inclusive inseridos aqui no canal, que a suspensão da prescrição não se confunde com a interrupção da prescrição. Há uma diferença importante entre esses dois institutos, suspensão da prescrição e interrupção da prescrição, que não podem nos levar a uma confusão. Hoje eu vou tratar de uma causa específica de suspensão da prescrição prevista no artigo 116, inciso 1 do Código Penal. Por quê? Porque o 116 trata das causas de suspensão da prescrição, ao passo que o 117 do Código Penal, o artigo 117, trata das causas de interrupção da prescrição. Hoje eu vou tratar do artigo 116, inciso 1. Antes de entrar na matéria, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. O artigo 116, inciso 1 do Código Penal, ele diz assim: antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Vejam que o Código Penal, nesse inciso 1, traz a expressão processo. E aqui está se referindo aos artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal, que trata das questões prejudiciais. Um exemplo muito comumente usado pela doutrina, que demonstra a necessidade de suspender o curso da ação penal e também suspender o curso da prescrição, ocorre, por exemplo, quando há um sujeito acusado pelo crime de bigamia, 235, e, ao mesmo tempo, esse sujeito está discutindo na vara civil a nulidade do seu casamento anterior. Ora, se o casamento é anulado na vara civil, não vai haver bigamia no caso da vara criminal. Então, se o processo é anulado, se o casamento é anulado na vara civil, não há de se discutir bigamia no processo penal. Então, vamos imaginar que aconteça esse caso. João foi denunciado pelo crime de bigamia, 235 do Código Penal. Então, aconteceu o fato, que potencialmente pode se caracterizar como bigamia, houve investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz recebeu denúncia, o processo está tramitando. Aqui, João diz o seguinte: olha, eu não posso ter praticado o crime de bigamia. Tanto não posso ter praticado o crime de bigamia porque eu estou discutindo a nulidade do meu casamento anterior na vara civil. E se esse casamento for anulado, não houve casamento anterior capaz de caracterizar o crime de bigamia que vocês estão me acusando. Nesse caso aqui, o que o juiz vai fazer? O juiz vai suspender a ação penal e a prescrição, aguardando, então, a decisão do juiz da vara civil. Se lá foi anulado o casamento de João, não há bigamia aqui na vara criminal. Trata-se aí de uma questão prejudicial. Agora, observe que o artigo 116.1 utiliza a expressão processo e não procedimento. Agora, pode surgir outras situações que não dão ensejo à suspensão da prescrição. Podem dar ensejo à suspensão do processo, mas não dá ensejo à suspensão da prescrição. Por exemplo, imaginem que aconteceu um fato, que João está sendo acusado pela prática de um crime. No curso do processo, o acusado levanta a informação dizendo que está sendo processado administrativamente e que esse processo administrativo está em curso, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Ele é um agente da Caixa Econômica Federal e lá foi aberto um procedimento administrativo contra ele.
o juiz resolve suspender a ação penal e aguardar a decisão dessa comissão criada pela Caixa para investigar esse fato. Neste caso aqui, a suspensão do processo não significa suspensão da prescrição, porque aqui a gente não tem um processo que autorizou a suspensão da prescrição, nós temos um procedimento administrativo. Outro exemplo também que pode nos levar à dúvida, mas também não suspende a prescrição, ocorre no caso de incidente de insanidade mental. Imagine que João tenha praticado um crime, por exemplo, vamos imaginar que João praticou o crime de homicídio. Ocorreu o fato, o juiz recebeu a denúncia e, no curso da ação penal, começa a surgir dúvidas sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do acusado, sobre a imputabilidade ou inimputabilidade de João. O juiz, então, suspende o processo e abre o que se chama de incidente de insanidade mental, artigo 148 e seguintes do CPP. Se a gente analisar o artigo 148 e seguintes do CPP, vocês vão ver que, aberto o incidente de insanidade mental, esse incidente de insanidade mental suspende o processo criminal, mas não vai haver suspensão da prescrição, porque aqui não tem um processo, tem um incidente de insanidade mental. E o artigo 116.1, ele diz, enquanto não resolvida, em outro processo. Então vejam que quando há um procedimento administrativo, não há processo. Quando há um incidente de insanidade mental, não há processo. Quando há um incidente de suspeição, não há processo. Nesses três casos aqui, o juiz pode sim suspender o processo penal, suspender o curso da ação penal, mas não vai existir suspensão da prescrição, diferentemente de se tratando de uma questão prejudicial prevista nos artigos 92 e 93 do CPP. O exemplo clássico é este de bigamia, em que, havendo discussão no juízo criminal a respeito do crime de bigamia, verifica-se que há uma discussão na vara civil a respeito da existência ou nulidade do casamento. Nesse caso aqui, havendo um processo envolvendo uma questão prejudicial, suspende-se o curso da ação penal e suspende-se também a prescrição. Agora vejam, por que procedimento administrativo, procedimento de insanidade mental, procedimento de incidência de suspeição não pode suspender a prescrição? Porque aqui suspender a prescrição seria algo prejudicial ao acusado ou ao réu. E aí você tem que dar uma interpretação restritiva ao termo processo no artigo 116.1 do Código Penal. Então, vou ler novamente o artigo 116.1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. E aí você pode fazer uma remissão aqui aos artigos 92 e 93 do CPP. Então, processo aqui deve ser uma palavra entendida de forma restritiva, porque se for entendida de forma mais ampla, vai levar um prejuízo ao réu. Então, no caso de incidente de insanidade mental, no caso de procedimento administrativo ou procedimento administrativo disciplinar, ainda que possa ser chamado de processo disciplinar, não é verdadeiramente um processo. Procedimento de incidente de suspeição. Nesses casos, pode haver suspensão da ação penal, mas não haverá suspensão do prazo prescricional. E outra coisa que você também não pode nunca confundir são as causas de suspensão da prescrição previstas no artigo 116 com as causas de interrupção da prescrição previstas no 117. Veja bem, se aconteceu um fato criminoso, houve o recebimento da denúncia, o processo está correndo e houve a suspensão do processo com a suspensão da prescrição,
e depois o processo volta a correr novamente, no caso de ser uma causa de suspensão da prescrição, esse prazo anterior aqui, ele vai ser aproveitado e vai contar junto com esse prazo aqui. Então, por exemplo, se o prazo prescricional é de 4 anos, já transcorreram 2 anos, faltam 2 anos para prescrever, porque no caso de suspensão, aproveita-se o prazo anterior, diferentemente de uma causa de interrupção da prescrição. Numa causa de interrupção da prescrição, se eu tenho um fato criminoso, tenho recebimento da denúncia e tenho outra causa de interrupção da prescrição, sentença penal condenatória, a prescrição, ela que estava correndo aqui, ó, aqui ela foi zerada, zerou o prazo prescricional. Então, nada para trás aqui aproveita. O prazo prescricional voltou a correr. Houve outra causa de interrupção da prescrição. O prazo prescricional é zerado, volta a correr novamente, não aproveitando o prazo anterior. Então, suspensão da prescrição prevista no 116 do Código Penal é diferente de causa de interrupção da prescrição prevista no 117 do Código Penal. Falei sobre o 116.1, que a expressão processo deve ser interpretada e lida de forma restritiva, sob pena de causar prejuízo ao réu, e aí você não poderia dar aqui uma interpretação ampla ao termo processo. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e entendido a matéria abordada. Se você estiver gostando do canal, dos vídeos que a gente está colocando aqui, considere seriamente a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, partilhar o vídeo com os amigos e também comentar nos vídeos para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.